aqui, né? Cumprindo o papel um pouco paralelo àquilo que eu sempre fui, mas trabalhando dentro daquilo que eu gosto, com certeza. Ah, matar saudades aí da tua época de viagem, de Nova York, de Miami. O que você sugere? A gente... Tem que ir no aeroporto, não? Primeira coisa é ir no aeroporto. Se for rapidinho, dá pra dar uma pulinha até lá, aqui perto. Vambora? Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. É até engraçado, porque quando eu comecei a me projetar assim como DJ, que todo mundo conhecia e tal, eu já tinha 2, talvez até 3 filhos, né? Entre o ano de 88 e 90, onde nasceram os meus 3 primeiros filhos. Mas deu para ganhar uma grana sim, deu. Às vezes a paga como DJ não era tão boa assim. Aí nós viajávamos, eu como outros DJs também, nós viajávamos e o material lá naquela época, hoje a realidade é outra, mas naquela época era tudo muito mais barato. Um single, um vinil single, custava lá fora $2,90, $2,90. Mais ou menos em, deixa eu até precisar, 88, eu ia na Rock and Soul, achava um vinil do grupo preferido da época, o Cash Money, né? Ponhamos, a $2,90, sendo que aqui era vendido a 17, 18, né? Então, é claro, eu trazia alguns para mim e outros eu vendia, eu conseguia pagar parte das despesas com isso também. Aqui dá até saudade, quando eu vim, totalizando foram 42 vezes. 42 vezes só para os Estados Unidos. São muitas. Só de ver todo esse pessoal fazendo check-in, eu me recordo das vezes que eu vinha pra cá, o carrinho cheio de malas, vazias, né? Claro. E aí iam todas vazias e voltavam cheias, com certeza. Aquela correria e visto, passaporte, e tudo isso é muito legal. Isso é uma coisa que até eu deixo polêmico, porque hoje em dia todo mundo, eu tenho tua música, eu já baixei nos baixadores da vida aí, Emule, enfim. Mas naquele tempo não. Ouvia-se as fitinhas de rádios que vinham de lá, das rádios de fora, que as pessoas gravavam, os amigos, né? Ou que as rádios lançavam em primeira mão. E a gente tinha que chegar na loja, colocar para o vocalista escutar, olha, você tem essa música e tal, trazer. Então, o lance de conseguir as músicas era muito mais artesanal. Era uma coisa assim que fascinava muito mais a gente, né? Hoje em dia, você vai mostrar a música para um DJ, ele fala, eu já tenho a versão tal e tal. Não que isso desmereça o trabalho em si, mas se tornou uma coisa não tão artesanal, não tão graciosa como era naquela época. Onde estão? Cadê? Por aqui? Ei! É complicado. Tem muita gente que, com todo respeito, às vezes se acha DJ, mas não é bem por aí, gente. Não digo que vocês têm que comer grama, né? No sentido assim de passar por todas as dificuldades que os DJs passavam. Hoje em dia o acesso às informações é muito mais rápido, tem internet, como eu disse, sem desmerecer nada, as pessoas ficam sabendo quase que de imediato dos lançamentos e tudo mais.
Mas muita gente acha que ser DJ é uma coisa muito simples. Na minha opinião, existem vários tipos de DJs. Existem aqueles DJs que são técnicos, extremamente técnicos, participam de campeonato e tem performance e tem o domínio da técnica dos equipamentos perfeito. E existem os famosos baileiros, tá? Ou seja, eu conheço vários DJs que nem sequer sabiam mixar. Não sabiam mixar, mas comandavam pistas famosas, tá? Entre elas eu posso até citar, por exemplo, um amigo meu, Serginho Freitas. Ele foi DJ durante muitos anos do Aeroanta e ele mesmo sabia que ele não sabia mixar. Só que a pista dele era bombada e para quem lembra do Aeroanta, era uma casa fantástica, maravilhosa, lá perto do Largo da Batata, em Pinheiros. Eu saía da minha casa, às vezes ia até o Aeroanta só para vê-lo tocar, porque ele era muito bom e ele não sabia mixar. Ele não tinha todas as técnicas e tal, mas foi um dos grandes também. Eu pensei uma vez referente a isso daí, até eu brinquei com o Iraí, porque o Iraí, assim que ele fez a escolinha, a primeira escola de DJs, né, no Brasil, logo em seguida ele já me convidou para dar aula junto com ele. Quando nós estávamos assim, tentando passar para a teoria, aquele lance do 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, né? Ele até me convidou, ele falou, que tal se nós fizéssemos uma apostila para os DJs terem, né? Aí nós bolamos uma apostila, um diploma, tem vários, tenho o prazer inclusive hoje de ter o meu Orkut e e-mail e tal, muita gente, fui seu aluno e tal, e hoje eu toco em casa tal. Mas da mesma forma que dessa leva surgiram pessoas que se profissionalizaram, grandes profissionais hoje em dia, me orgulho muito disso, tá? Outros não deram certo. Eu acho que DJ é como jogador de futebol. Tem gente que sabe bater uma bolinha e acha que sabe jogar. E existem os Pelés, os Romários, os Ronaldos, né? E o importante, eu sempre falo, nunca se preocupe em ser o melhor. Se preocupe em estar entre os melhores. É a teoria que eu sempre tive como base. Com certeza absoluta, é um dos maiores orgulhos que eu tenho, é de ter sido DJ na época dos anos 70, 80 e 90. O começo, acho que foi meio parecido, assim como de muitos outros DJs que começam a fazer os famosos bailinhos de fundo de quintal, de garagem, como a gente tem falado por aí. E aí um belo dia eu fui na Rádio Excelsior, por incrível que pareça, tem até um pouco a ver com a história do Iraí. Nós até brincamos que muita coisa que aconteceu com ele, comigo e vice-versa tem muito a ver. Eu fui uma vez na Rádio Excelsior contratar o Mr. Sam para fazer uma festa lá no Dancing Days, eu ainda estava lá no Dancing Days. Aí eu cheguei, eu olhei aquele monte de equipamento, eu nem queria me deixar entrar, porque eu era muito novo, 15, 16 anos, né, na época. Aí ele chegou, e aí, meu tio, o que você quer falar comigo? Eu falei assim, não, você que é o Mr. Sam, pô, legal. Eu sou DJ de uma casa noturna em Mirim, né? E eu queria fazer um baile contigo e tal, né? Ele falou, quantas pessoas cabem lá? Eu falei, cabe umas 2.000 pessoas, mais ou menos, né? E quanto que é a entrada? Eu falei, R$3. Tá bom, então me dá 60 mil, tá bom? Ou seja, era a lotação inteira da casa pra pagar o cachê do cara. Eu cheguei pros donos e os caras falaram, você tá louco, né? Tem que aumentar o preço e tal. E eu falei, não, mas pode trazer que vai dar certo. Ele era o cara, ele tinha tudo na mão, ele tinha os lançamentos e os DJs dele eram exatamente o Greguinho e o Gregão. Aí eu fiquei apaixonado por aquele lance, ou seja, a festa foi um estouro, foi um sucesso, gente pra fora, aquela coisa toda, né? E eu comecei a visitar mais a rádio
e me enturmar mais com aquela galera da Excelsior, conheci outras pessoas também. Tinha até um slogan: Excelsior vai mudar de 670 para 780. Era uma vinheta que tinha na época, né? Que era hoje, né, a Rádio Globo, que virou CBN, aquela coisa toda, né? Aí o que aconteceu? Aí passaram-se os anos, eu acabei indo pro Tio Sam e coincidentemente eu fui na Antena 1, onde o Greguinho e o Gregão estavam também. E nós trouxemos para fazer uma matinê aqui no Tio Sam, né? O Edivaldo, eu, Rino, o Pedro de Alcântara, né? Pedrão, o famoso Pedrão. Hoje ele fez a IFM, é tudo country, sertanejo, né? Gente boníssima, muito meu amigo. E o Greguinho e o Gregão vieram juntos com ele fazer essa festa aqui. E acabaram se turmando. Aí eu fui na Antena 1 e aprendi a editar na fita de rolo. E com o Greguinho, foi o meu grande professor. A primeira pessoa que eu vi fazer uma edição, corrigindo, foi o Capa. E ele falou: é assim que corta, aquela coisa. Foi a primeira pessoa que me ensinou a editar numa fita de rolo. Aí o Greguinho, ele me ensinou as manhas, os macetes da edição de rolo, e o Gregão também. Então, eu estava um pouco assim indeciso do que fazer da minha vida, em continuar na noite, um pouco de cobrança da família, aquela coisa, trabalhar à noite não é legal. Então eu decidi sair do Dancing Days. Falei: não vou mais trabalhar à noite, não vou fazer um ou outro baile de vez em quando. E um dia eu vim curtir aqui a festa. Era o Iraí, inclusive, que estava tocando. E nós éramos concorrentes na época, né? Era a família, os donos daqui e os donos lá do Dancing Days eram parentes. E eu vim aqui, a festa estava legal e tal, e de repente o Iraí estava saindo, já estava saindo daqui para ir para Toco, né? E o seu Álvaro, o velho Tio Sam, né? O paizão, chegou e ele me convidou. Até foi um lance engraçado, que estava tocando uma música que ele não gostava, que era a Sherry Lynn, Got to Be Real. Aí ele pegou, ele falou: tá aqui esse disco e tal, pegou e enfiou debaixo do meu braço e falou: top, leva de presente pra você. Pouca gente sabe disso. E eu fui embora com o disco debaixo do braço, né? Aí ele falou assim: você sabe tocar também, né? Vem aqui durante a semana que eu quero falar com você. E aí tinha saído, tava o Betão tocando aqui, mas eles precisavam de mais um DJ porque tinha a boate ali em cima. E fazíamos um rodízio na época. Aí eu vim durante a semana e eles falaram: você não quer tocar aqui e tal? E eu falei: não sei, agora eu não sei o que eu faço. Porque o Tio Sam era uma casa muito bem conceituada na época. Mas muito. O Rino, ele tinha uma aparição estrondosa no Silvio Santos, no programa Namoro na TV. E então todo mundo conhecia e muita gente misturava, que fique bem claro, Tio Sam com Mr. Sam. Muita gente falava: ah, você trabalha com aquele... O cara da Gazeta. Não, Tio Sam é isso daqui, essa casa aqui. E Mr. Sam é o Bicho, o produtor da Gretchen, meu amigo também. E muita gente confundia. E essa casa aqui tinha um conceito muito bom também, porque ela era muito bem divulgada na televisão. Muitos artistas vinham aqui. Naquela época, Sérgio Malandro, muita gente do SBT que tinha recém-inaugurado. Então foi uma proposta tentadora, não tanto financeiramente, mas assim de me expor numa casa que tinha um glamour muito legal. Já existia a Toco, eu ouvia falar muito da Toco. Eu falava: Toco é longe, Toco, e falavam... até onde estudava, uma amiga minha, ela falava assim: ah, essa música eu já ouvi na Toco. Eu falava: que eu ouvi na Toco? Nada. Porque eu também tinha as novidades, né? Mas no fundo todos nós pegávamos discos do Machado, né? Que o Machado, que era o grande importador de discos na época, né? Nosso querido Machado. E aqui também, aqui era como se fosse a Toco da Zona Norte. Aqui o Tio Sam. Todo mundo conhecia o Tio Sam, né? Então foi uma coisa
que eu e o Iraí sempre falamos: quem passou pelo Tio Sam passou por uma escola. Eu sempre digo, eu me refiro com todo respeito, porque é com todo respeito mesmo aos DJs que tem o seu segmento. Hoje em dia nós temos vários segmentos: Psy, eletrônico, drum bass, isso, aquilo. Mas quem passou por escolas iguais a esta, igual do Casarão, onde o Vadão passou, que tocou desde Oneway a Francisco Petrone, Frank Sinatra. Essa casa aqui tocava Frank Sinatra toda noite. Eles faziam muitas festas, tá? Festas fechadas, que às vezes aconteciam antes do início do baile. E quando acabavam as festas, as pessoas que estavam permaneciam e continuavam pro baile, entendeu? Então, ou seja, nós tínhamos que ter esse conhecimento musical, de conhecer desde Petrone, que eu me refiro a Francisco Petrone com muito orgulho, que eu acho ele um excelente cantor. Esse termo brega é assim, é mais uma gozação, uma tiração de sarro, a meu entender, do que pejorativo. Porque música que é popular, que todo mundo gosta, pra mim é música boa. Eu entendo dessa forma. E acho que todos os DJs deveriam de abrir bem a cabeça e pensar. De repente, o cara, ele procura um sampler hoje em dia para produzir uma música nova. Aí todo mundo segue aquele mesmo sampler, aquela coisa toda. Se ele fosse procurar um pouquinho mais atrás, outras raízes, de repente ele ia encontrar outras coisas maravilhosas que foram esquecidas. E com certeza estão guardadas aqui dentro, entre os vinis, aqui na minha casa. Estamos aqui então na tão estimada e que fez parte tão importante da minha vida, que é aqui a Jovem Pan. É uma grande satisfação estar aqui nesse estúdio novamente. E quando eu cheguei aqui eu não sabia absolutamente nada. Eu sabia só mixar, virar no DJ e sabia fazer as edições em Gillette, no gravador de rolo. Só isso, mais nada. Até que eu fui recebido pelo meu amigo Rogerinho. Rogério, que ele me ensinou tudo aquilo que se pode aprender dentro de um estúdio de rádio, como na época não era nada digital, era tudo cartucho, fita analógica, edição de rolo, isso, aquilo e tal. Ele me ensinou tudo, tá? Então eu devo muita coisa. Conheci muitas pessoas importantes aqui dentro, que hoje em dia tem um destaque muito grande na mídia. Conheci Arnaldo Sacomani, que foi meu chefe durante quase 5 anos. Conheci Beto Rivera, Emílio Surita, o Tutinha, que é o paizão, né, o dono aqui da rádio, que me deu essa oportunidade. Logo após eu ter saído daquele tão famoso concurso da Band FM. Pump up the party, pump up the party, pump up the party. Now damn! Uma coisa que me incomodava muito era assim: quando eu entrei aqui, a Pan tinha acabado de sair de uma fase muito boa, que foi aquela fase de Serginho Leite, que tinha as imitações, que era uma vinda do show de rádio para o FM. E o Serginho Leite acabou saindo aqui da Jovem Pan. Aí a audiência da Jovem Pan, logicamente, caiu, porque ela ficou sem um ator principal, de repente, aqui dentro. Isso gerou muita preocupação. Eu vim trabalhar aqui logo depois disso. E o Tutinha tinha muita preocupação com o Ibope, aquela coisa, tal, como todo administrador, dono ou diretor de rádio tem. Então tinha uma tensão, era uma rádio um pouco tensa, né? Embora ela nos dava muita liberdade assim de criar as coisas e tal, mas era uma rádio um pouquinho tensa no começo. O Tutinha é uma pessoa muito ativa, é um cara nervoso, ele tem a fama dele de ser estourado, entendeu? Já briguei muito com ele já brigou muito comigo, mas ele até falava assim: você vai sair daqui um cara bom pra caramba, você pode ter certeza, você não sabe porra nenhuma, mas quando você sair daqui, você vai sair um cara muito bom. Eu até me arrependo de ter saído cedo demais, deveria estar aqui até hoje, talvez. Seria um orgulho.
mas tudo tem as suas transformações. E eu passei por essa fase, daquela briga da Jovem Pan pelo primeiro lugar de audiência, que na época disputava com a Rádio Cidade, que era uma rádio extremamente popular, tá? Eu gosto de falar o termo popular e não brega. Brega eu não gosto muito. O popular é tudo aquilo que o povo gosta de ouvir, tudo aquilo que é legal, que as pessoas ouvem por aí, saem comentando. E tinha essa preocupação. Aí vieram outras pessoas trabalhar aqui na sequência, na época o Oscar Pardini, o José Américo, e formaram a equipe de humor da Jovem Pan, que posteriormente passou a se chamar Café com Bobagem. Na minha época, não tinha nada a ver. Aqui era uma mesa com os botões redondos, assim. Eram três máquinas digitais, 3 gravadores digitais, 3 gravadores analógicos de fita de 1/4 de polegada. Tinha um outro estúdio paralelo. Eu, na verdade, na parte da manhã eu trabalhava aqui, depois à tarde eu ficava no outro estúdio. E eu e o Rogerinho, nós nos revezávamos. Aqui ficava o Paulinho Alcorage. Foi que me ensinou muita coisa também. E aqui tinha alguns aparelhos ainda estão aqui, né? Mas na minha época não tinha nada disso não, era tudo analógico mesmo. E vinham às vezes algumas vinhetas da própria Jovem Pan AM, porque o estúdio da Jovem Pan FM era no 24º andar, hoje é aqui no 14º andar, mas na época era no 24º. E eu às vezes fazia algumas vinhetas e algumas montagens também pro AM. Isso me deixava muito orgulhoso, porque a Jovem Pan AM tem muita credibilidade, tem muita força, e eu gostava de ouvir aquilo que eu fazia no ar do AM. Então, até no outro documentário eu citei que eu ficava, quando eu era bem garoto, eu ficava aqui na porta da Jovem Pan querendo ver, eu queria ver a cara do Mike Nelson e do Julinho Mazei, que eram os meus ídolos na época, né? Isso quando eu tinha 14 anos, mais ou menos. E eu não via, é claro, porque os programas eram gravados e tal e coisa. Uma vez eu agendei uma visita para conhecer aqui a rádio, conheci e tal, aí falei, poxa vida, eu não conheci ninguém e tal. Eu era fã, o meu sonho era trabalhar nessa rádio. Eu lembro que um dia eu falei para minha mãe, se Deus quiser, um dia eu irei trabalhar na Jovem Pan 2, é o meu sonho. E eu, graças a Deus, eu realizei esse sonho. E quando eu vim para cá, justamente estava naquele período, como eu disse, de transição e tal, a rádio querendo, em busca do primeiro lugar, e aquela briga toda, né, pelo Ibope, o que eu acho uma hipocrisia total, esse negócio de Ibope, porque cada um tem que ter o seu segmento. Mas enfim, eu tive o prazer assim, o meu sonho era trabalhar na Jovem Pan e conhecer o Julinho Mazei e o Mike Nelson. E eu tive o prazer de editar os últimos programas do Jovem Pan Disco Dance. Fui eu que mixei os últimos programas do Jovem Pan Disco Dance, tá? O Mike Nelson, que na época era o Tutinha, que fazia o Mike Nelson, posteriormente o Djalma Jorge, tá? Tô revelando, até não sei se posso ou não, mas está revelado, né? Ele que fazia o Djalma Jorge Show-les, Presenta-les, né? Até aquela tradução famosa do Je t'aime non plus, que ele fez no ar, fomos nós que escolhemos juntos e tal, a abertura do programa. E ele gravava as vozes e quando ele não podia gravar o programa assim, direto, né, real time, ele gravava as vozes e deixava para eu mixar tanto o Jovem Pan Disco Dance quanto o Djalma Jorge. Então eu me orgulho, mas demais, assim, de uma forma que vocês nem sequer imaginam como eu tenho isso guardado na minha memória. Eu estar dentro do estúdio junto com o cara que era o meu ídolo na época e fazendo o programa para ele, só que infelizmente eram os últimos programas que iriam pro ar. O conselho que eu dou para todos os DJs é o seguinte: faça uma coisa com carinho, tá? E não somente por grana, tá? Esse negócio que o cachê do fulano é tanto, o meu tem que ser tanto e tal. Eu muitas vezes, eu já vi casas ruins
que estavam numa fase ruim, eu já trabalhei de graça, falo aqui. Com certeza absoluta, é um dos maiores orgulhos que eu tenho, é de ter sido DJ na época dos anos 70, 80 e 90, finalzinho de 70, 80 e 90.